nossa satisfação de voltar a esta congregação com a incumbência de trazer a palavra de Deus neste dia tão especial, que é o dia de aniversário desta Igreja de Jesus. Eu tenho uma amizade muito profunda com o pastor seu, ele já tem esta amizade comigo há muitos anos, mesmo antes de estar aqui no Recife. Nós nos encontramos lá nos Estados Unidos da América, quando eu estava pregando lá numa igreja que ele fazia parte, e nós tivemos boas conversas lá. Desde aquela ocasião, ele já tinha no coração este anseio de vir para Recife e aqui estabelecer início, que, se não me engano, foram as 10 pessoas ali na Igreja da Concórdia como membros, e a igreja continua orando pelos irmãos, pelo trabalho que os irmãos estão fazendo aqui. Isso é coisa muito, muito boa. Eu já disse ao pastor Estevão, e agora fica com ele e os irmãos, mas eu já disse a ele que, na hora que ele quisesse consagrar esta congregação e igreja, estaríamos à disposição para fazer isso. Porque eu creio que os irmãos já têm uma ideia do que é corpo, do que é participar do reino de Deus. E isso é algo extraordinariamente bom que vem da parte de Deus. Queridos, eu gostaria de dar duas palavras. A primeira palavra eu tenho dado sempre, já dei aqui da vez passada. A primeira palavra é acerca da salvação dos nossos queridos para Cristo Jesus. Eu prego o Evangelho há mais de 50 anos, propriamente 52 anos. E Deus tem me dado a alegria de ver centenas de famílias sendo atingidas pela graça de Jesus. Famílias que não tinham nem condição de realizar o bem maior da vida deles se não fosse o Senhor Jesus. Há uma irmã em Cristo, que eu considero minha filha, não só na fé, mas de coração também, e ela é líder da Convenção Batista Baiana, a irmã Antônia. Eu a conheci num lugarejo ali em Alagoas chamada Usina Untinga Leão. É uma usina de cana-de-açúcar muito grande, e havia uma comunidadezinha ali de umas 2.000 casas aproximadamente, e nós tínhamos ali uma igreja de Jesus, pequenina, uma igreja com aproximadamente 30 membros. E eles me convidaram para eu fazer uma série de conferências naquele lugar. E eu fui, mas num lugar tão pequeno assim, sem ter nenhum atrativo extra, nós tínhamos que, durante o dia, sair e visitar casa por casa para pregar o Evangelho. Fizemos isso durante toda a semana. Parece-me que na quarta-feira daquela semana, nós chegamos na casa de uma senhora já de uma certa idade, e ela abriu as portas com muita alegria para nós. Nós entramos e começamos a ler a Bíblia, eu e o pastor da igreja, que era o pastor Gilberto, e nós oramos aí para aquela senhora, e quando ainda estávamos dentro da casa, sua filha chegou e ficou extremamente revoltada conosco. Vocês estão aqui porque estão na intenção de enganar a minha mãe, vocês querem tirar a minha mãe da religião dela, e começou a dizer impropérios conosco, e eu fiquei um pouco sem graça ali,
e o pastor da igreja me disse: pastor, vamos sair, deixa a família aí fazendo aquilo que eles querem fazer. Mas nós saímos devagarzinho, porque é muito pequeno, todo mundo conhece a gente, se acontecer qualquer coisa, não vai ser bom para a igreja. E nós saímos. Na quinta-feira pela manhã, tinha um culto matinal. Depois do culto matinal, eu fui para a casa do pastor, que era mesmo na frente da igreja, e ali tomamos um café. Depois do café, eu disse ao pastor: pastor, eu estou sentindo no coração o desejo de voltar na casa daquela senhora que oramos ontem e que a filha nos botou para fora. Ele disse: mas você não viu como ela tratou a gente tão mal? O que é que você quer fazer lá ainda? Eu disse: eu acho que ela não entendeu o que a gente queria. Então eu gostaria de ir lá para explicar. Ele disse: está certo. E nós fomos. Quando chegamos lá, que batemos a porta, aquela moça abriu a porta, olhou para a gente e disse: ah, vocês são uns cara de pau. Porque onde eu já botei vocês para fora daqui, vocês voltam aqui. Ele disse: querida, eu acho que você não entendeu o que a gente veio fazer aqui. Eu queria que você nos desse uma chance de a gente explicar a você por que é que viemos aqui na sua casa. Ela disse: eu não quero saber de explicação, não quero nem ver vocês, e se não saírem, eu vou chamar o policial aqui da comunidade para tirar vocês da minha casa. Eu disse: nem precisa, a gente já está saindo. E saímos. No outro dia, que era quinta-feira, sexta-feira, pela manhã, depois do café, eu disse para o pastor: pastor, eu estou sentindo no coração que devo voltar naquela casa. Ele disse: você vai sozinho, porque eu sou daqui e o pessoal não vai me perdoar. Ele disse: está certo, você não quer ir, eu vou. E fui. E quando ali chegamos, aquela moça não estava em casa, só estava a senhora. Eu fiquei muito feliz. Ela abriu a porta e disse: entre, pastor, e fale da palavra de Deus para mim. Minha filha não entende das coisas, então foi por isso que ela fez aquilo. Mas o senhor perdoa e tal, e ore pela nossa família. E nós fizemos isso, e quando estávamos terminando aquela entrevista, aquela moça chegou. Eu não acredito. O senhor realmente persistente, o senhor quer me machucar, o senhor está afim de tirar a minha paz. Eu digo: não, querido, eu quero trazer a paz para você. É diferente. Se você quiser compreender, eu estou achando que você não está entendendo, porque você não quer nem ouvir a palavra de Deus, porque se fosse a minha palavra, tudo bem, mas é a palavra de Deus que eu quero ouvir. Ela disse: não quero ouvir nem desse assunto, por favor, o senhor se retire da minha casa. Ele disse: você está dando um testemunho de que tem medo da palavra de Deus. Eu não tenho medo de nada. Tem. Você tem medo. Quer dar prova de que você não tem medo? Ela disse: como? Eu digo: vá hoje à noite à igreja, assistir o nosso culto. Se você for lá, eu vou acreditar que você não tem medo. Ela disse: pois eu vou. Eu digo: eu vou lhe esperar. E à noite ela estava lá na igreja. Ela e a mãe dela, e ouviram a palavra de Deus. E quando saíram da porta, apertaram minha mão e disse: pastor, não deu para entender tudo, eu volto amanhã. Eu vou esperar para que você volte amanhã. No sábado elas voltaram também no domingo à noite, sentaram quase que nos 2 primeiros bancos da frente, preguei a palavra de Deus. Elas choravam o tempo todo no culto. Quando nós fizemos um convite para ver quem entregava a vida a Jesus, elas não vieram à frente. Quando saiu a porta, eu apertei a mão delas e disse: eu creio de coração que vocês iam aceitar a Jesus hoje. Ela disse: pastor, faltou só um tiquinho. Eu disse: então vamos até ali a casa do pastor, que é aqui na frente, e eu quero pregar mais um tiquinho para vocês. E fomos, abri a palavra, falei do plano da salvação, e quando terminei e perguntei se ela queria abrir o coração para Jesus, ela disse: quero. E nós ajoelhamos e oramos por aquela vida. Ela e a mãe entregaram o coração a Jesus.
E eu fiquei numa dificuldade grande, porque 3 meses depois, aquela moça se inscreveu aqui no SEC para fazer o curso do SEC, e o SEC não queria aceitá-la. E eu falei com a reitora, a irmã Marta Redson, para que ela aceitasse aquela vida, porque tinha sido algo miraculoso que tinha acontecido na vida daquela família. E ela veio, fez o curso todo aqui, fez pós-graduação e foi dedicar-se à palavra de Deus lá no estado da Bahia. Já foi presidente da Convenção Batista Baiana 6 vezes. Reitora do Seminário Teológico Batista da Bahia, pelo menos por 14 anos. Uma vida que está num lugarzinho que ninguém dá valor nenhum, uma vida totalmente infeliz, cheia de tanta tristeza. O Evangelho entrou e mudou completamente a vida daquela moça. E ela tem sido uma bênção para a vida de milhares de pessoas. Amados, o Evangelho é bênção de Deus. Para mim, para minha família, para a sua família, esta bênção Deus tem para nós. Seu filho pode ser até deputado federal, senador, ministro de Estado. Se ele não tiver Jesus, é um pobre. Só quem enriquece a vida do ser humano é Jesus. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele recebe o dom da vida. E é por isso que eu quero orar com os irmãos pelos queridos que pertencem à sua família. Eu queria orar por eles agora. Você sabe quem são e conhece pelo nome, então é fácil. É só você, na oração, dizer: Senhor, salva fulano, Beltrano, diga o nome dele aí, e termine a sua oração dizendo: em nome de Jesus. Porque Jesus vai ouvir essa oração. E mesmo que ele esteja lá no Japão, do outro lado do mundo, o Espírito Santo vai tocar no coração dele. Amém. Vamos orar? Curve a sua cabeça aí e fale em voz baixinha a respeito de cada pessoa que você ama e que precisa do Senhor Jesus. Ó Pai, tu tens acabado de ouvir o nome de dezenas, se não centenas de pessoas que nós amamos e que queremos vê-los atingidos pela graça salvadora de Jesus. Onde quer que estejam agora, que o Senhor, pelo teu divino Espírito, os visite e lhes conceda a oportunidade da salvação. Pai querido, nós te pedimos essa bênção, porque já adquirimos essa bênção em nossos corações e não queremos ser egoístas, tendo a bênção só para nós. Queremos que a tua palavra, a graça bendita de Jesus, chegue ao coração dos nossos queridos, de cada um dos nossos filhos. Abençoa nossa família agora, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O texto que eu sempre uso como divisa para isso é Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É promessa de Jesus. Pode crer que você vai alcançar essa promessa. Amém? Esta é a primeira palavra. Agora, a mensagem da palavra de Deus, que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu quero ler o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E para mim tem tudo a ver com esta nova igreja aqui, que completa 4 anos e precisa desta atitude absolutamente bíblica e cheia de riqueza da parte de Deus.
Eu leio para você o capítulo 2 e o verso de número 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor: em cada alma havia temor. Notem, em cada pessoa que estava naquela congregação havia temor. Era uma congregação extremamente sábia. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se em cada alma ali eles tinham temor, então era uma congregação muito sábia, porque estavam temendo ao Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Além da sabedoria, o poder de Deus se revelava de maneira magnânima, de maneira muito extraordinária na vida daquela comunidade, a primeira da Igreja de Cristo na face da terra. E o verso seguinte diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Não há uma palavra nas Escrituras Sagradas que não tenha uma mensagem significativa para nós e para todos os filhos de Deus de todos os tempos. E uma das coisas mais preciosas que eu vejo na Escritura que acabo de ler é que aquele grupo unido, juntos, eles tinham uma espécie de vida carismática, quando todos se ajudavam mutuamente e viviam uma comunidade de fé ainda não vista em toda a história da igreja. Todos estavam juntos. Isso é uma coisa muito boa. Aliás, é uma coisa que a gente aprende, e vocês aqui certamente já têm aprendido alguma coisa a respeito de estar juntos, de fazer a vontade de Deus juntos, adorando o nome do Senhor. Eu gosto demais de igreja, porque eu estou na igreja há 73 anos. Desde que nasci que eu estou na igreja. Minha mãe, ela tinha 8 filhos. E levava os 8 para a igreja. No domingo de manhã, no domingo de noite e na quarta-feira, no culto de oração, a gente tinha que ir, todo mundo. Quando chegava na igreja, era um banco só para a família. Era a gente sentar no banco e caía um por cima do outro. Dormíamos ali mesmo. Mas assistia o culto dormindo. E queridos, como isso fez bem à vida de nossa família. Porque os meus 8 irmãos, sem exceção, todos se tornaram filhos de Deus e se tornaram servos de Jesus. Amém. Como Deus foi maravilhoso com toda a nossa família. Meu pai já dizia, no tempo em que estava conosco em casa, ele fazia o culto na mesa conosco e dizia para nós: olha, meus filhos, eu não quero que vocês sejam ninguém importante na face da terra. Ninguém. Eu não quero que sejam industriais, não quero que sejam comerciantes, não quero que sejam professores, médicos, engenheiros, não quero não. Eu quero que vocês sejam crentes. O resto Deus resolve. E amados, como ele tinha toda a razão, era uma sabedoria muito grande do meu pai. Porque Deus abençoa de fato a família que é temente a Ele. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu disse, eu estou na igreja há 73 anos e amo a igreja como não amo outra coisa. Eu tenho dito, há 50 anos que sou pastor, eu tenho dito que a melhor coisa do mundo é a igreja de Cristo. Quando eu casei com aquela moça ali, que eu estou há 42 anos, é 42? Vai fazer agora, né? Mês de junho. Há 42 anos, quando eu fui casar com ela, antes de casar com ela, de ficar noivo, eu disse para ela: primeiro lugar da minha vida é a igreja, depois vai ser a família. A primeira é a igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Jesus. Não tem nada mais precioso na face da terra.
o corpo vivo de Jesus. A igreja não é instituição humana. Não é alguma coisa que acontece porque alguns homens e mulheres decidiram se juntar e realizar a confecção de uma associação humana qualquer. Não é. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. E a coisa mais preciosa do mundo é a igreja de Jesus. E eu digo isso, irmãos, com as criancinhas que o pastor orou aqui, e com todos nós. Para mim, a igreja é um lugar onde todo mundo... Eu fui pastor interino na segunda igreja batista de Cachoeiro do Itapimirim, lá no sul do Espírito Santo. E eu ia todo mês lá, passava uma semana com aquela igreja. Quando eu estava no segundo mês, ou terceiro, daquele pastorado lá, duas senhoras me procuraram. Uma senhora já de idade avançada e uma mais moça, e se apresentaram, era mãe e filha. E a filha foi logo dizendo para mim: foi para o hospital para se tratar. A gente não tem sossego com esse menino. O menino parece que não tem o parafuso certo. Eu digo: minha santa, a igreja é um lugar de gente com parafuso todo. Quanto mais parafuso não for certo, mais o lugar dele é a igreja. Deixa ele aqui com a gente. Diz: olha, se ele fizer aprontar qualquer um, pode tirar o cinto e dar uma surra nele. Eu digo: eu não vou fazer isso nunca. Não estou maluco. Não, mas o senhor vai ver que não é fácil. Um dia, no domingo pela manhã, eu ia pregar para a igreja e percebi que estava havendo um movimento no auditório que era um pouco estranho. Tinha 2 diáconos na porta principal, tinha mais 2 portas do lado, e tinha mais um de cada lado naquela porta, e eles estavam olhando como se alguma coisa estivesse acontecendo, e eles não estavam muito gostando daquilo. E eu, olhando para o auditório, estava sentado na plataforma, esperando a hora de pregar, e eu notava que de vez em quando uma irmã dava um pulinho assim no banco. Eu digo: que negócio esquisito. E daqui a pouco outra dava um pulinho. Aí foi que eu fui descobrir, era o Enéas. Ele foi por debaixo dos bancos, dando beliscão nas pernas das mulheres fugindo. Ele foi. Tinha uns 20 bancos, umas 20 bancadas, ele passou todos os bancos. Quando chegou na frente, que olhou um diácono na porta, outro na outra, e 2 atrás, ele ficou apavorado, deu uma carreira, subiu a plataforma, se ajoelhou diante de mim e disse: pastor, me socorra, estão querendo me matar. Eu disse: tranquilo, né? Sente aqui. Você vai ficar com o pastor aqui. Irmãos, Enéas é pastor de uma igreja de mais de 2.000 membros em Brasília. Aquele menino foi na igreja de Cristo que ele encontrou o amparo. Foi na igreja de Cristo que ele aprendeu a ser crente e a ser filho de Deus e se sentiu chamado para o ministério. Não há nada no corpo de Cristo que não possa, de maneira feliz, somar para a glória do nome do próprio Deus. Nós cremos nisso de todo o coração. Não é fácil se descobrir a força da comunhão da vida da igreja. Às vezes a gente até cria dificuldade para entender isso. Esta é uma força que interage de modo sutil na vida das pessoas. A gente não percebe, mas as pessoas estão sendo bênção na nossa vida sem a gente perceber. É um poder extraordinário. Por isso que naquela igreja todos estavam juntos e todos tinham tudo em comum. A palavra de Deus nos mostra com clareza que o poder de estarem juntos foi descoberto com muita naturalidade pela igreja. Notaram que a igreja diz no livro de Atos, todos os dias estavam juntos. Não era uma questão de convite, não era uma questão de programação especial, não. Todos se sentiam atraídos para estarem juntos, porque havia um poder diferente naquele corpo. A palavra de Deus mostra que o prazer de estarem juntos, curtindo o amor um do outro, era tão grande que a palavra de Deus
diz que aquela igreja primitiva era a igreja do amor de Deus. Eles viviam o amor na sua plenitude. A alegria de ver a vitória da vida do outro irmão era que fazia eles estarem juntos todos os dias. Assim faziam para a glória de Deus. Este é o poder de defender a causa um do outro, porque na igreja que a gente tem a ver um com o outro. Eu estava na porta da igreja lá em Alagoas, em Palmeira dos Rios, no primeiro andar, e eu vi um barulho assim na escada quando estavam descendo. Eram duas irmãs que vinham conversando em voz alta. E uma dizia: você é boba, não se preocupa com os outros, não, você não tem nada a ver com a vida dos outros. Eu venho para a igreja, trago minha Bíblia, trago meu cantor, leio minha Bíblia, canto meus hinos, faço minhas orações e vou para casa, não tem nada a ver com a vida dos outros. Ela ia passando por mim naquela hora. Aí disse: não estou certa, pastor. Não, irmão. Você está completamente errada. A igreja de Cristo é um lugar onde a gente tem a ver todo mundo um com o outro. Esse é o lugar mais fabuloso do mundo, porque todos nós nos importamos uns com os outros. Que história é essa? Eu não tenho nada a ver com o outro. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vive unida nesta grande maravilha que Deus dá para nós. Ainda, a palavra de Deus mostra que o poder de Deus de defender um ao outro leva-nos todos a valorizar o irmão. É o que Paulo chama de tende uns aos outros em maior honra. A única filosofia do mundo que apresenta este conselho é o Evangelho de Jesus. Nenhuma filosofia humana nem religiosa apresenta isso. Só o Evangelho de Jesus. Olhe para o outro e diga: ele é maior do que eu. Ele é maior do que eu. É isso, irmãos. Nós somos honrados quando honramos o nosso irmão. É a grande felicidade que nós temos, o poder da presença de quem quer bem a nós. Você já sentiu isso? Ô Isaac, como eu fico feliz quando você chega perto de mim. É verdade, meu irmão. Eu conheço Isaac também já há algum tempo. Mas a gente se ama tanto que quando eu vejo Isaac de longe, eu já começo a sorrir de alegria. Porque, irmão, causa alegria no coração do outro. A gente se sente bem de estar perto. Como é feliz a gente ter essa amizade que foi criada pelo sangue de Jesus. Não é por causa da nossa virtude, nem por causa da nossa capacidade, ou por causa do que temos e somos. Não, é só porque somos irmãos. De vez em quando os debochados aí de fora dizem que os pobres gostam de ir para a igreja de Cristo só para chamar o outro de irmão. Se fosse só por isso, valia a pena. Porque eu posso ser irmão de qualquer ser humano que tenha na face da terra, sem diminuí-lo em nada. Que Deus nos ajude a termos essa alegria no coração e podermos estar juntos. Querer bem é o mais valioso exercício do amor. Querer bem é o mesmo que ver Jesus na vida do outro. Eu olho para o outro e percebo: ali está o meu Salvador, Jesus. Foi Jesus que ensinou assim, irmãos. Lá no capítulo 25 de Mateus, ele diz: todas as vezes que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, esta é a grande bênção de ser igreja de Jesus, é porque a gente pode ver Jesus no outro. O Filho de Deus está na vida do irmão, quando eu olho para o irmão. É assim que Deus nos ensina, é assim que devemos viver. O poder de superar as dificuldades juntos é muito melhor e muito maior do que você egoisticamente tentar solucionar os seus problemas sozinho. É na igreja, na comunhão que a gente tem a solução melhor, emprestando-lhe o bem necessário que Deus nos dá para emprestarmos e também fazendo. Veja como é coisa séria. Eu não falo da palavra de Deus, eu não falo de teoria, não, eu falo de coisa prática, verdadeira. Eu estava
fazendo culto com a minha família, em casa, e li o capítulo 6 de Lucas. E Jesus estava dizendo assim: emprestai a qualquer que te pedir, sem esperar receber. Eu li aquilo e digo, tá medonho, como Jesus bota a coisa difícil. Emprestar já não é fácil. E emprestar sem esperar receber. Não está certo, Senhor. Eu não estou entendendo isso, não. Acabou o almoço ali, eu fui para um consultório da igreja, que é o gabinete. Quando estava lá, a secretária bateu e disse: mas tem um cidadão aqui querendo falar com o senhor. Pois não, pode entrar. O moço entrou. Disse: pastor, eu vim aqui para pedir socorro ao senhor. Eu disse: quem é o senhor? Ele disse assim: eu sou crente da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E eu vim vender alguma coisa aqui na cidade e não consegui vender nada para ninguém. Estou há 4 dias no hotel, devendo o hotel, não tenho dinheiro para pagar o hotel e tenho que comprar uma passagem de ônibus para voltar para casa. Minha esposa já está apavorada porque eu já passei do tempo de voltar. E eu pensei, para todo lugar eu olhei aqui, não vi quem pudesse me ajudar. E eu pensei em chegar aqui e pedir ao senhor uma ajuda para eu pagar esse hotel e comprar a passagem de volta para casa. Ele disse: você veio no dia errado. Ele disse: como? Você veio no dia que não deveria ter vindo. Ele disse: por quê? Ele disse: porque Jesus mandou lhe dar o dinheiro. Ele disse: então eu acertei. Eu disse: não, você deveria ir na igreja presbiteriana, que é aqui do lado. Aqui é batista. Ele disse: ô pastor, eu tinha certeza que Deus estava ouvindo minha oração. Eu disse: irmão, tudo bem. Venha à noite para o culto, que eu vou falar com o meu tesoureiro para conseguir o dinheiro. Era, naquela ocasião, quase metade do meu salário do mês todo. Quando eu pedi à minha tesoureira que ela me cedesse aquele dinheiro, aquele adiantamento, o esposo dela, aquela dia, ficou todo perturbado. Ah, pastor, o que está vendo? O senhor nunca pediu dinheiro emprestado aqui para a gente, nunca pediu adiantamento, né? Tem alguma coisa errada aí. Ele disse: não, mas vai ajudar um irmão nosso, assim. Ele olhou para mim e disse: pastor, como é que o senhor cai numa dessa? Eu digo: foi Jesus que mandou. Ele disse: como Jesus mandou? Eu abri o capítulo 6 de Lucas e li para ele. Aí ele olhou para mim e disse: cada um interpreta como quer. Eu digo: interprete de maneira certa, eu não quero dar não. Eu quero fugir da responsabilidade. Mas que Jesus está mandando eu fazer, tá. E meus irmãos, não teve outra, não tinha interpretação nenhuma. É o que a palavra de Deus manda. Eu peguei o dinheiro, cheguei de noite, ele chegou da igreja, eu entreguei o dinheiro e disse a ele: irmão, está com o irmão, e se não pagar já está pago. Fique tranquilo. Mais ou menos uns 40 dias depois, eu passava no banco do Bradesco, o gerente era meu amigo, e disse: pastor, chegou um dinheiro para o senhor. Eu digo: dinheiro? Eu já estava até esquecido. Serve de São Paulo. Quando eu fui ver, era o dinheiro que eu tinha manjado para o meu irmão. E se eu não tivesse obedecido a Jesus, eu tinha feito aquele irmão passar necessidade, vergonha, tristeza, porque ninguém teve coragem de obedecer a palavra. Amados, igreja, é isso, é vida verdadeira. Deus não nos deixa desamparados nunca. Ele sempre quer fazer com que cada um de nós ajude ao outro de uma maneira feliz. A palavra de Deus nos ensina isso, emprestando o bem que Deus nos deu àquele que precisa, desejando de coração a vitória da causa alheia. Você já vibrou com a vitória de um irmão? Se já, você é crente. Porque tem gente que quando o irmão tem uma vitória, é porque é só ele. Porque você é egoísta, não tem direito nem à versão de Deus. Mas a coisa mais fabulosa que eu tenho na minha vida, irmãos,
Essa igreja, que é mãe da congregação dos irmãos aqui, já construiu aqui na cidade do Recife 114 casas para os irmãozinhos mais pobres. E a coisa mais feliz que eu tenho na igreja é que quando tem um momento de gratidão, vai o irmão na frente e diz: eu estou agradecendo a Deus que eu consegui minha casa própria. Eu digo: graças a Deus por você e por mim, que a sua casa é minha. Meu irmão, se eu precisar da casa, vou lá e durmo lá. Então, alegria porque o irmão ganhou um bem de Deus. Por que não se alegrar com o irmão? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amados, me perdoe, eu quero lhes dizer isso em nome de Jesus, que a coisa mais feliz da vida da Igreja de Cristo é o poder da comunhão. Esse é o ministério que o Espírito Santo faz na vida da igreja. Dá um sentimento de comunhão profundo para nós vivermos aqui para a glória de Deus. Não interessa nada do que vamos levar. Porque na verdade nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui. A única coisa que a gente pode levar é aquilo que a gente fez de bem pela vida do nosso irmão. É a única coisa. E Deus sabe o quanto isso é maravilhoso para o Espírito de Deus. Vamos todos fazer o corpo de Cristo, este corpo vivo, que se comunica de uma maneira extraordinariamente amorável e pode edificar o reino de Deus na face da terra. Amados no Senhor, que nesta noite o Senhor possa fazer desta palavra uma bênção para a vida dos irmãos. E os irmãos aprendam o que diz lá o capítulo 10, em verso 25 de Hebreus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. A Bíblia é muito sábia. Já naquele tempo, já tinha gente fazendo isso. Às vezes eu estou na igreja e digo aos irmãos da igreja: irmãos, eu dou graças a Deus porque hoje, na frente da igreja, não tem nem lugar para estacionar carro. É tanto carro que a gente não sabe, todo mundo tem carro. Quando eu cheguei aqui, há 34 anos atrás, tinha 3 carros na porta da igreja. Hoje, o domingo que tem 200. Como eu fico feliz de ver isso? Mas como eu fico triste quando eu vejo, não, só um feriadozinho, desse tamanho, os carros, vai-se embora tudinho. Se esquece da igreja de Cristo, que deu tudo para ele. Porque toda a riqueza do mundo está na mão de Deus, o nosso Pai. Ele é dono de toda a prata e de todo o ouro. E nós dependemos dele em tudo. Amém a igreja de Jesus. Amém de todo o coração. E o poder da comunhão abençoará a sua vida de uma maneira muito maravilhosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor.